Oi, bom dia, boa tarde para todo mundo. Vou tentar só mostrar rapidinho como que eu estou fazendo os bancos de questões para pergunta para os alunos das disciplinas, fazendo as perguntas saírem de forma aleatória para eles, né? Então, eu vou mostrar como que eu faço, depois eu mostro a questão close, que também não sou nenhum expert, mas estou só mostrando o básico, como que eu estou fazendo. Então, vou mostrar aqui para essa disciplina aqui, por exemplo. A primeira coisa que a gente faz é tem que vir aqui em mais, né? Então, primeiro nessa engrenagemzinha aqui, né? E depois a gente vem aqui em mais, e aí a gente vem aqui em banco de questão. Aí, então, essas questões vão ser, elas têm que estar divididas em uma categoria. Então, essas aqui são as categorias que existem. Então, eu fiz algumas, o Spinelli fez outras. É, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma categoria para as perguntas, porque assim, se a gente vai fazer, por exemplo, um questionário com várias perguntas aleatórias, cada pergunta que a gente quer que seja sorteada tem que estar em um banco de questões. Eu vou explicar. Então, por exemplo, eu vou criar aqui, eu vou fazer, por exemplo, como exemplo aqui, um questionário com 3 perguntas que vão ser criadas de forma aleatória. Tá? Então, por exemplo, vai ser sorteada uma pergunta para um, uma pergunta para dois, uma pergunta para três. Então, vamos supor, eu venho aqui e crio, então, é, uma categoria aqui que eu vou chamar de, por exemplo, vamos supor que essa aqui vai ser a da prova um. Então, crio a categoria da prova um. Então, quando eu criei essa categoria, aqui ele pergunta a categoria pai, estava o nome da disciplina, tá ali, ó, prova um criou. Então, vamos supor que dentro da prova um eu quero criar agora questão um, questão 2 e questão 3. Então, eu crio lá a questão um. Então, como eu selecionei a categoria pai como prova um, ela criou aqui embaixo. Então, tá lá prova um. Agora eu coloco aqui questão 2 e depois questão 3. Então, as categorias estão criadas, mas está com 0 perguntas em cada uma. E aí, então, para a gente adicionar as perguntas, agora a gente volta aqui para a aba questões. Então, a gente vem aqui em aba questões, agora a gente seleciona a categoria que a gente criou. Então, se a gente for lá na questão 1 da prova 1, está vazia. Aí a gente vem aqui e cria a questão. Né? Aí eu mostro, vocês já devem, né, quase todo mundo já deve ter explorado isso aqui, tem vários tipos. Não vou entrar em detalhes, depois eu mostro essa aqui que eu aprendi aí nas lives, mas explico depois. Mas vamos colocar aqui para essa aqui dissertação, por exemplo. Então seria, por exemplo, aqui pergunta, né, uma certa pergunta aqui, né? Então texto da questão aqui. Então essa aqui eu vou chamar ela simplesmente de 01. Esse aqui é só o nome dela, né? A pergunta em si está aqui embaixo. Né? Então essa aqui eu coloquei dissertativa, não estou entrando em muitos detalhes aqui de como fazer, mas dá para limitar várias coisas, né? Dá para olhar aqui as coisas, limitar o número o tamanho da caixa de entrada, outras coisas, então vou salvar. Né? A pergunta está aqui, está criada, então dá para a gente pré-visualizar ela vai aparecer assim para o aluno, então tá lá a pergunta aqui, esse aqui é o campo para eles responderem, tá? Então podemos criar todas as que a gente criar aqui, então vamos supor que aqui eu quero colocar uma pergunta um pouco diferente. Então eu vou chamar essa aqui de 02. Então a mesma pergunta um pouco diferente, alguma coisa parecida aí. Vamos supor que todas essas aqui é sobre o mesmo tópico, né? Então vai ser aleatorizado lá. Então colocamos o texto dessa segunda pergunta aqui. Posso fazer aqui quantas eu quiser. Então vamos supor aqui, coloco uma terceira. Então, a hora que eu criar minha prova, vai ser uma prova de 3 questões. A primeira questão vai ser sorteada entre essas 3 aqui. A segunda questão, eu posso pegar ela desse segundo grupo aqui. Né? Então, vamos supor que agora eu queria uma de múltipla escolha aqui. Né? Então, agora eu vou chamar essa pergunta aqui de pergunta A, por exemplo. Então, agora outro texto aqui. Essa aqui agora é múltipla escolha, né? Então, coloco aqui as alternativas, né? Então, essa aqui seria a certa, por exemplo. Então, nota 100%, então tá aqui. Essa aqui é a resposta errada, então tá ali, né? Por exemplo.
Então está criada aqui, também podemos pré-visualizar essa questão. Então está aqui, apareceria assim para o aluno, né? Então a certa era A, consegue até testar nesse modo aqui, né? Então ó, eu coloquei essa aqui, ó, está incorreta essa daqui, né? A questão de como que o feedback vai aparecer para o aluno, a gente configura isso depois. Então, vou colocar mais uma questão só aqui nesse segundo tópico. Então, essa aqui seria a questão B. Então, está aqui a pergunta. Resposta certa, essa daqui, por exemplo. Resposta errada, essa daqui, por exemplo. Né? Então, o esquema padrão. Então, vamos lá, então tá aqui. Até agora a gente criou então 3 questões nesse banco aqui, que eram essas 3 dissertativas, e 2 perguntas aqui nessa categoria B, que eram essas de múltipla escolha. Né? Eu vou deixar essa 3, que daqui a pouco eu dou o exemplo da questão close. Vou criar, antes de eu fazer isso, eu vou criar o questionário como eu faria então para fazer a prova. Né? Então esse é o primeiro passo, a gente ir lá em mais, criar esses bancos de questões. E depois, quando a gente quiser, então, criar a prova, eu vou vir aqui nessa aba oculta para criar como seria a prova. Então, normal, né? O jeito de ativar a edição. E aí a gente adiciona, então, essa ferramenta aqui, questionário. Tá? Então, agora ele abre primeiro a informação sobre a descrição do questionário, não sobre as perguntas ainda. Então, a gente coloca aqui, por exemplo, essa seria a prova 1. Então, aqui alguma descrição, eu geralmente ativo isso aqui, que aí o que a gente coloca aqui aparece na página principal. Então, prova individual para ser feita em 2 horas, né? Alguma explicação aí que a gente queira, né? Aqui, então, isso a maior parte das pessoas já deve ter usado, né? A gente explica, então, como que a gente quer, quando que abre, se vai ter limite de tempo, se não vai ter. É uma coisa que eu tenho usado bastante aqui, essa questão aqui, né? Provavelmente a gente quer limitar em uma tentativa só, né? Porque senão eles podem fazer quantas vezes eles quiserem e depois a nota, por exemplo, se a gente deixa no padrão, ele deixa, por exemplo, ele faz várias vezes e é a nota mais alta que ele tirar, né? Então, por exemplo, fazer uma vez só ou fazer 2 vezes. Isso aqui é uma coisa que eu tenho mexido, que eu estou desativando todas essas opções aqui, porque a ideia é assim, quando a gente coloca a prova, se a gente deixa essas coisas habilitadas, logo depois que eles terminam, né, tem uma questão múltipla escolha ou uma close, logo depois que eles terminam, eles já conseguem ver qual que é a certa e qual que é a errada. Então, se a gente espera um pouco, se a gente deixa dessa maneira que está aqui, que eles só veem se acertaram ou erraram depois que fechou o questionário, então quando a gente habilita aqui uma data para terminar o questionário, né, que é depois dessa data ninguém pode fazer mais nada, só aí que aparece o feedback para eles. Tá? Então, se quiser evitar um pouco de um passar para o outro a resposta, né? Talvez eles passem como fazer, mas aí é menos pior do que passar a resposta já pronta, né? Então eu tenho feito desse jeito aqui, tá? Então são essas, é o principal assim que eu alteraria. Então aqui isso aqui é a descrição do questionário, né? Então tá criado. Então isso que eu falei, como a gente ativou aquela caixinha, a descrição já aparece aqui. E agora então a gente clica nela para editar as perguntas, né? Então a gente vem aqui editar questionário e aí a gente adiciona as perguntas. Então agora que a gente faz aquela escolha. Então o que a gente quer é que ele pegue uma questão aleatória, dá aquelas perguntas. Então primeiro a gente vai pegar uma pergunta do grupo 1, tá? Então eu selecionei lá a questão 1, então estão lá as 3 perguntas dissertativas que a gente fez. Dá até para pedir para ele pegar 2 aleatórias desse grupo, mas vamos pegar uma só. Adicionar questões aleatórias. Então o aluno vai ver primeiro uma questão aqui, né? Daquele primeiro grupo. Depois a gente pode ir lá e adicionar uma outra pergunta do grupo 2, por exemplo. Então a gente vem aqui, pega uma segunda pergunta do grupo 2. Com isso ele vai ter uma prova que vai pegar primeiro essa aleatória, depois essa aleatória, tá? E assim por diante. Então dá para montar uma prova inteira assim, desse jeito que eu estou mostrando, com elas aleatórias, tá? Outra coisa que ia mostrar aqui agora
rapidinho, a questão da pergunta close, tá? Que nem eu falei, não sou nenhum expert, mas eu vou mostrar as perguntas do jeito que eu estou fazendo, que foi inclusive nas lives do SEAD lá que eu peguei essas ideias aí, junto com o professor Murilo também, Romero. A gente foi montando essas coisas junto, ele para a matéria dele e eu para essa. Então, o jeito que a gente tem feito é usando o Excel. Então, esse aqui é um exemplo bem simples aí para calcular módulo elástico, algumas propriedades aqui de tensão e deformação. Então, o jeito que a gente faz é assim, essa primeira linha aqui não importa muito. Aqui, então, tem o texto da pergunta. Então, calcule para o material esse módulo, deformação, tensão de engenharia. Então, os valores que são aleatorizados, né, que a ideia é que vai uma pergunta para cada aluno, são aqui. Então, a gente usa essa função de aleatorização, né? Então, cada vez que a gente muda alguma coisa na planilha, muda aqueles valores, né? Então, dá para ver ali que os valores estão mudando. Então, esses valores aqui são aleatorizados e a gente cria aqui, desse canto, um campo onde vão sendo recalculados os valores, né? Então, nesse caso aqui, né, calculando a tensão, a deformação, o módulo elástico, a gente tudo fica em função desses valores aqui. Nessa, que nem eu falei, essa é uma pergunta bem simples. Então, depois posso mostrar umas um pouquinho mais complexas, mas a ideia é essa. E aí, então, vou colocando linha de textos aqui. Então, explicando o que é para fazer, o que é para fazer. E aqui, a primeira pergunta. Essa pergunta ela é uma multi-choice, né? Então, ela aparece como uma caixinha para eles escolherem aí, que a ideia é falar, ó, qual que é o plástico, qual que é o elástico, né? Então, essa daqui é uma que vai exatamente igual para todo mundo, né? Então, essa aqui é a linguagem do close, né? Se vocês olharem no site do Moodle, ele descreve essa linguagem. Se eu posso passar essa planilha aqui do Excel, dos valores numéricos é só copiar. Tem um outro site que eu uso, eu também mando para vocês o link, que ele permite, ele escreve essa sintaxe aqui para a gente, então facilita bastante. E as que eu mais uso são essas numéricas, que essas são as que são mais fáceis de aleatorizar, né? Então, basicamente tem que usar essa função aqui, concatenate, que ela deixa a gente juntar, porque a linguagem do Moodle é essa daqui, ó, que nem tá vendo aqui, né? Esse parênteses, dois pontos, esse significa um ponto, que ela é uma pergunta numérica, que a resposta tem que dar isso daqui, eu coloco uma margem de erro aqui, que é esse dois pontos, o que está aqui é a margem de erro, e isso que está depois do sustenido é o feedback que eles vão ter se eles acertarem a pergunta. Tá? Dá para fazer umas bem mais completas, você coloca outra faixa para se ele errou 20% do valor, você dá meio, por exemplo, no exercício, dá para fazer várias coisas. Mas o interessante é que assim, então, por exemplo, esse valor aqui, ele está puxando, se a gente olhar aqui, desse valor aqui, né, que ele foi calculado a partir desse valor aleatorizado. Então, todos esses valores vão mudando cada vez que a gente muda, né, alguma linha aqui. Então, é basicamente isso que é a pergunta, né? Então, são várias perguntas aqui em cima disso daqui. Isso aqui não vai para o aluno, né? Na hora que eu vou colocar no Moodle, eu copio e colo só isso daqui, tá? Então, a ideia é essa. Então, como que eu montei então esse banco de dados de questões? Foi só isso. Eu peguei isso daqui, repliquei aqui, copiei e colei várias vezes. Então, é exatamente a mesma coisa, copiado e colado lá embaixo. E aí, então, no Ava, eu peguei isso daqui que já está pronto para a gente importar lá e coloquei. Então, se eu voltar aqui, eu consigo mostrar. Então, aquela questão exatamente essa daqui, né? Então, se eu for lá de novo em banco de questões, então, é essa daqui, né? Então, eu consegui fazer 42, né? O único chato é que você tem que vir uma a uma e colocar criar nova questão, close. E aí, quando a gente clicar, então, não vou clicar aqui, mas ele mostra basicamente esse campo aqui que a gente copia e cola toda a questão lá. Então, é exatamente aquela questão que eu mostrei, tá aqui, né? Vê que a hora que a gente copia e cola, então, a gente usou aquela função concatenate lá,
só para ele juntar, né, um pedaço de texto com o que estava naquela outra célula. Então tá aqui, ó. Então a pergunta sai assim, né? Essa daqui ainda não tá, eu não fiquei configurando ela para ela ficar visualmente super bonita, tá? Foi a primeira que eu tinha feito, mas tá aleatorizada, né? Tem 42 perguntas diferentes aí. Né? Então percebe que a gente copia e cola tudo numa caixa só, então não tem que ficar mexendo com aquele monte de campo lá, né? Então, de novo, só para mostrar como é que ela fica, então, ela fica, né, desse caso ficou simples, então aquela primeira pergunta fica com essa caixinha, e aqui então fica os campos diferentes para as diferentes perguntas, tá? Então, se a gente fosse lá na nossa prova, daria para importar, por exemplo, a pergunta 3 como essa aqui, e iria uma diferente para cada aluno, tá? Não entrei em muito mais detalhes lá daquela parte da prova, mas tem várias outras configuraçõezinhas que dá para fazer, que para ser sincero eu ainda não explorei muito em questão de limitar tempo por questão, limitar, eu acho que dá até para aleatorizar se vai ser primeiro a pergunta, ao invés de ser sempre pergunta um, depois a 2, depois a 3, aleatorizar isso. Então ainda não explorei muito isso, mas tem bastante opções para deixar o negócio ainda mais aleatório, tá? Então fiz um resumo aqui bem em breve, tá? Posso disponibilizar essa planilha aqui se vocês quiserem. É isso aí, pessoal. Um abração e boa prova, que esse semestre vai dar mais trabalho para a gente que para os alunos, dá a impressão, né? Um abração.